Ok, meu caríssimo aluno, estamos aqui com mais uma aula de raciocínio lógico. Hoje vamos trabalhar análise das proposições, vamos trabalhar tabela verdade. A tabela verdade é um assunto que cai em várias provas de concurso, é uma questão que é muito cobrada em várias bancas de vários concursos. Então, hoje nós vamos trabalhar com a tabela verdade e a primeira é a tabela verdade da conjunção. Mas antes precisamos entender o que é uma proposição. Então, uma proposição, ela é simplesmente uma afirmação. E essa afirmação, eu posso atribuir a ela dois valores: valor lógico verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, a primeira tabela, você pode acompanhar conosco aí na tela, é a tabela da conjunção, tá certo? Vamos colocar aqui no quadro a tabela da conjunção, você vai acompanhar aí no slide, certo? A tabela da conjunção, que a primeira é a conjunção. A conjunção, quando você acompanhar aí no slide, você vai ver que ela tem como conectivo o chapeuzinho do circunflexo, que é representado pelo E. Então, se nós formos pegar um exemplo, como você está vendo aí, o exemplo está dizendo o seguinte. O exemplo, ele está falando o seguinte: eu irei à praia e ao cinema. Quando eu afirmo que eu irei à praia e ao cinema, a ideia que passa para você é uma ideia de que essa pessoa que está afirmando, ela vai nos dois lugares. Ela vai tanto à praia e também vai ao cinema. Então vamos pegar essa proposição, que é uma proposição composta, onde duas situações estão acontecendo: ir à praia e ir ao cinema. Tá certo? Então, olha só, acompanha comigo isso aqui na tabela. Vamos agora descrever a tabela. Você vai acompanhar agora a análise das proposições na tabela. Veja bem, irei à praia e ao cinema. Eu vou chamar agora de P, irei à praia, e vou chamar de Q, irei ao cinema. Irei à praia, irei ao cinema. Então, P, irei à praia, Q, irei ao cinema. Certo? Então, vou colocar aqui o Pzinho e vou colocar aqui o Q. Então, P, irei à praia, Q, irei ao cinema. Certo? O conectivo aqui é o chapeuzinho representado pelo E. Então, P, irei à praia, Q, irei ao cinema. Então, P, irei à praia, Q, irei ao cinema. A leitura aqui é: irei à praia e ao cinema. Vamos agora analisar essa proposição de acordo com a tabela. Tá? Ele afirma: eu irei à praia e ao cinema. Se ele agora for para a praia, porque ele disse irei à praia e ao cinema, e se ele for também ao cinema, a pergunta, meu caríssimo aluno, é verdadeiro ou falso que ele foi à praia e ao cinema? Isso aqui vai ser verdadeiro. Por quê? Porque ele disse que iria à praia e ao cinema. E ele realmente foi. Ele foi à praia, P, irei à praia, Q, irei ao cinema. Verdade. Ele disse que ia e foi. Verdadeiro. Ele disse que ia ao cinema e foi realmente. Então, logicamente, a pergunta é verdadeiro ou falso se ele foi à praia e ao cinema? É verdadeiro, porque aqui ele foi nos dois lugares. Agora, se de repente ele afirma: eu irei à praia e ao cinema,
ele vai somente na praia e olha, falso, ele não vai ao cinema, ele disse que iria nos dois lugares. A pergunta é então, se ele foi para a praia e não foi para o cinema, apesar de ter afirmado que ia nos dois lugares, a pergunta é a seguinte, é verdadeiro ou falso que ele foi à praia e ao cinema? Logicamente você já respondeu que isso é falso. Por quê, professor? Porque ele afirmou que iria nos dois lugares. Então, olha só. Agora, e se ele não foi à praia e foi ao cinema? Tá? Então, a pergunta é verdadeiro ou falso que ele foi à praia e ao cinema? Isso vai ser também falso, porque ele falou o seguinte, ele afirmou, eu irei à praia e ao cinema. E aqui ele não foi nos dois lugares, então vai ser falso, porque ele está afirmando que iria nos dois. Agora, olha só, ele não foi nem na praia, falso. Ele disse que na praia não foi, então a afirmação ficou falsa. E também não foi ao cinema, ele disse que iria na praia e ao cinema. E não foi em nenhum dos dois lugares. Agora é mais falso de todos. Tá? Então, essa aqui é a afirmação. Agora, olhando para a questão, vamos mostrar para você agora como isso cai numa prova. Como poderia ser? Pegando essa proposição e levando para a questão. Acompanhe conosco o slide na primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, quando eu afirmo que irei à praia e ao cinema, então, letra A, olha o que diz a letra A. A letra A diz o seguinte, se eu não for à praia, eu falo a verdade. Acompanhe comigo aqui no quadro. A letra A diz, se eu não for à praia. Então, está aqui as duas possibilidades de não ir à praia, porque P é irei à praia. As duas possibilidades aqui de não ir à praia, como diz na letra A. Se eu não for à praia, está aqui. E continuando a alternativa A. Se eu não for à praia, eu falo a verdade? Não. Nas duas possibilidades de você não ir à praia, veja, nas duas possibilidades você, em momento algum, fala a verdade. Por isso, não pode ser a letra A. Acompanhe comigo de novo aqui na letra B. Acompanhando aqui no quadro, comparando a letra B aí com o quadro. Aqui no quadro, na tabela, diz o seguinte, letra B, se eu for ao cinema, mas não ir à praia, então estarei mentindo? Acompanhe comigo na tabela. Se eu for ao cinema, está aqui as duas possibilidades, acompanhando comigo agora aqui no quadro, está aqui as duas possibilidades, analisando a letra B. Se eu for ao cinema, essas são as duas possibilidades de ir ao cinema. Porque que é ir aonde? Ao cinema. Está aqui. A letra B diz, se eu for ao cinema. Está aqui, ó. Verdadeiro, ele foi ao cinema. Verdadeiro, ele foi. E continuando, diz, mas não ir à praia. Então vai ser aqui, olha. Se ele for ao cinema, na letra B, mas não ir à praia. Diz na letra B, então estarei mentindo? Realmente, está mentindo, falsa. Então, a alternativa correta seria a letra B nessa primeira questão. Agora, vamos acompanhar lá na questão por que não é a letra C. A letra C diz o seguinte, acompanhe comigo agora aqui no quadro, comparando com a tabela aí na letra C. A letra C diz o seguinte, se eu for à praia, mas não ir ao cinema, então estarei falando a verdade? Se eu for à praia, está aqui as duas possibilidades de ir à praia, mas não ir ao cinema, essa é a possibilidade de não ir ao cinema. Está aqui na letra C, se eu for à praia, é verdade, e se eu não for ao cinema, tá? Então, estarei falando a verdade? Não, aqui está mentindo, a afirmação está falsa. Por isso não pode ser a letra C. Vamos ver por que não é a letra D. A letra D diz o seguinte, acompanhe com a gente no slide, na questão, na alternativa D. A letra D diz, eu falo a verdade quando for apenas à praia. Bom, a questão está a possibilidade quando ele vai apenas à praia. Se ele vai apenas à praia é porque ele não foi ao
cinema, quando ele vai apenas à praia, na letra D, diz que ele fala a verdade. E veja que não, ele mente, porque a afirmativa fica falsa. Por que não é a letra E? A letra E está o seguinte, diz, se for aos 2 lugares, então estarei mentindo? Ó, tá aqui. Se for os 2 lugares, não está mentindo, está falando a verdade. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, de acordo com a proposição abaixo, marque a alternativa correta. Eu irei ao banco e ao supermercado. Acompanhe comigo no slide. Segunda questão, eu irei ao banco e ao supermercado. Aí diz, caso não tenha ido ao banco. Então, veja, agora, banco é que? Banco é P. Que vai ser supermercado. Supermercado. Então, olha só, ele diz, eu irei ao banco e ao supermercado. Aí diz, caso não tenha ido ao banco, ó, P é banco. Caso não tenha ido ao banco, mas foi ao supermercado. Então, bom, então isso aqui vai ser F, caso não tenha ido ao banco, mas foi ao supermercado. FV na tabela da F. Então, FV e F, essa é a alternativa. Onde você encontra aí no slide a alternativa FV e F, isso aqui você encontra na letra D, você acompanhando aí a segunda questão. Então, galera, essa foi a explicação da tabela verdade da conjunção na análise das proposições. Mostramos para você a construção da tabela e mostramos para você a resolução de 2 questões que possivelmente pode vir na sua prova de concurso. Tá certo? Então, na próxima aula nós estaremos trabalhando as demais tabelas, como a tabela da disjunção não excludente, disjunção excludente, a tabela da condicional e da bicondicional. Tá certo? Então, fique conosco, acompanhe as nossas aulas, aprenda, você vai potencializar. Venha, vença. Canal, vá e vença com o professor Márcio André no raciocínio lógico, análise das proposições, tabela verdade. Fique conosco, um forte abraço, um beijo no coração, tamo junto. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!